Nós te rendemos graça, Senhor, porque tu és santo. Nós te rendemos graça, porque tu és soberano, porque tu és eterno. Então, por último. Aleluia. Gente, houve uma comunicação, nós estamos mexendo no som hoje, mas nós estamos aqui com o Marcelinho, que é nosso técnico e é o melhor técnico. E louvado seja Deus pela vida dele, que ele está aqui nos ajudando. Deixa eu falar para vocês. Hoje é dia, eu comecei falando, hoje é dia de festa. Nós celebramos a Páscoa no dia de hoje. Hoje em dia celebramos a Páscoa. Mas o que é Páscoa? O que é ser a Páscoa? Eu queria, antes de tudo, que vocês ficassem em pé, para a gente orar, agradecer a Deus pela primeira parte do culto, pelos louvores entoados aqui nesta noite. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque grande és tu, e a tua presença é real neste lugar. E sem a tua presença, não adiantaríamos estar aqui, porque só tu és Senhor, porque só tu és Deus, porque só tu és soberano, só tu és eterno. Obrigado, Senhor. Obrigado que tu recebeu os nossos louvores e as nossas adorações, dos meninos que entoaram canções aqui e dessas crianças que encenaram a ti uma peça. Muito obrigado, Senhor, por cada uma delas. Muito obrigado por cada família que representaram. Eu te agradeço também, Pai, pelos dízimos de oferta alçada na tua casa. Abençoa e multiplica os teus filhos ao por 30, 60%. Em nome de Jesus, abençoa aquele que ofertou, aquele que não pôde ofertar, mas está ofertando a presença, o coração contrito e quebrantado, o qual o Senhor não rejeita. Nós te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, fica à vontade. Gente, amanhã tem oração de 5h30 às 6h30 da manhã, viu? Oração amanhã de 5h30 às 6h30 da manhã. Aqueles que puderem vir, não deixem de vir, venham, porque é uma bênção. Já tem umas 3 semanas que não vem, por conta da chuva, por conta da semana retrasada, por conta do PNL, mas amanhã nós retornaremos com as orações presenciais aqui na igreja e eu conto com todos. Amém? Louvado seja Deus. Como eu estava voltando falando, nós estamos falando sobre Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. E essa ministração, eu não sei se vai dar para ler aqui, eu vou colocar, que eu li aqui todos eles em uma única versão. Mas eu vou ler, eu queria que vocês abrissem 1 Coríntios 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, versículo 7. E todos, quando contrário, vão ficar em pé em referência à palavra, porque é só um versículo. Mas assim que pagar, precisa de ter escrito. Eu falo que eles repetem, vai ser só um trecho, é um único versículo. Quando todos encontrarem, fiquem em pé em reverência à palavra. 1 Coríntios 5, versículo 7. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, exaltado e engrandecido é o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A Ele pertence toda a honra, a Ele pertence todo o louvor, toda a glória e toda a adoração. Mais uma vez, ele aqui no 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Está lá depois da carta aos Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e 1 Coríntios. Amém? Glória a Deus. A Páscoa Jesus é a nossa Páscoa, o título desta mensagem. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo é nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. Eu queria que vocês repetissem só o finalzinho comigo, nesta versão, para ficar todo
todo mundo. Eu vou ler e vocês repetem. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia! Aplauda a palavra do Senhor. A palavra tem poder. A palavra é a maior autoridade da terra. Só ela pode todas as coisas. Pai, muito obrigado, pois nós vemos a tua palavra neste lugar. Revela não só a mim, que revela aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, ficar à vontade. Em nosso país, nós não fomos discipulados, nós fomos catequizados no começo da nossa vida cristã. Vieram pessoas que professavam outra fé, quando descobriram essa parte, e nos trouxeram muitos costumes de muitas festas pagãs que nós introduzimos em nossa igreja. Mas a Páscoa é uma das nossas festas. A Páscoa começa no mês de Nissan ou de Rabi, como é a mesma, significa a mesma coisa, e realmente ela é no final de março para o começo de abril. Então o ano judeu começa agora. O nosso ano começa dia 1º de janeiro, não é assim? Mas o ano judeu começa agora. Agora é o ano novo judeu, o ano novo judaico. E aí se começa a história do nosso povo, começa a sua história, a minha história, que está lá em Êxodo 12, quando a última praga que Deus traz através de Moisés para Faraó, que os primogênitos morreriam, o Senhor disse: ei, pega um cordeiro gordo, mata, pega o sangue e as peles de umbrais das portas, para que o anjo da morte não passe sobre a sua casa. A palavra Páscoa é justamente passar. No hebraico, passar sobre, passar por alguma coisa. O anjo da morte passou, mas não pela casa dos israelitas, foi na casa dos egípcios. E para contar essa história, eu preciso lembrar vocês da história de um homem chamado José. José teve um sonho, você conhece toda a história. Os irmãos de José tiveram inveja dele, jogaram ele no buraco, depois venderam para uma caravana de ismaelitas como escravo. Ele veio para a casa de Potifar, e Potifar viu em José que tudo que ele colocava a mão virava ouro. Ele era bem sucedido, porque a palavra de Deus diz que Deus estava com ele, e Deus estava com José. E José foi para a casa de Potifar, mas um dia a mulher adúltera de Potifar se apaixona por José e tenta várias vezes. Certamente, se fosse um homem adúltero, talvez ele não chegasse à posição que chegou. Mas José era um homem temente a Deus. José era um homem temente a Potifar como seu líder, como seu amo. Ele era escravo na sua casa. E ele é jogado de novo numa prisão. E nessa prisão, a palavra de Deus diz de novo que Deus estava com ele. E o carcereiro entrega a chave da prisão e dá toda a autoridade a José na prisão. E um dia vem para a prisão, o padeiro morre, o copeiro morre, o faraó. E eles tiveram um sonho, e José revelou os sonhos para ele. E José talvez tinha pedido ao copeiro: lembra-te de mim quando tiveres de frente a faraó. Mas assim como eu e como você, o copeiro não se lembrou. Passa-se 3, 4 anos, o faraó tem um sonho, e esse sonho ninguém pode revelar. Mas o copeiro lembrou de José e fala para o faraó: tem um homem na prisão, um hebreu, por nome de José, e ele que revelou o meu sonho, revelou o sonho do padeiro, qual foi invocado. Manda chamar José. E José revela o sonho do faraó. Eu estou adiantando a história, porque a história é muito longa, porque eu quero chegar à Páscoa.
E quando José está diante de Faraó, ele revela o sonho a Faraó e fala: arrume homens com sabedoria para que guarde 40% de tudo que o Egito produzir, porque virá 7 anos de muita fartura, mas virá 7 anos de muita fome, não só do Egito, mas do mundo. E aí o Faraó faz: não tem outro homem, é você, e deu o poder a José. José tinha todo o poder do Egito, se tornou um poder. O sonho de José começa a se realizar, e os filhos de Jacó, que são irmãos de José, vêm ao Egito atrás de cereais. E lá José reconhece os irmãos, e eles seguram os irmãos para que venha o irmão mais novo. Os irmãos conseguiram trazer o mais novo, e José faz um banquete para ele. Aí José manda chamar o pai, a mãe e os 12. O sonho de José é concretizado. 11 estrelas. 11 se curvam diante de José, mas o pai e a mãe. O que Deus prometera se cumpriu. O que Deus prometera se cumpriu. Porque Ele promete, Ele cumpre. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está dizendo para você: não te preocupes, porque eu tenho promessas, e promessas serão cumpridas neste lugar. E José se torna um dos grandes homens poderosos daquele lugar. Mas o Egito, o faraó morre, e a mudar vem outro faraó. Jacó também morre, mas a mãe. E fica José, os irmãos. E o faraó que entrou vestir esse homem daqui, que ele está muito poderoso. E aí, de 70, 80 pessoas que vieram com Jacó e com José, se tornaram mais de 2 milhões de pessoas. Eles já eram uma nação poderosa, e por isso o faraó o escravizou do Egito. Aí começa a grande história. Mas tem de novo uma promessa. Jesus disse que tinha uma pessoa que se tornaria o salvador daquele povo, ia tirar aquele povo da escravidão. Como é o nome do homem? Como é o nome do homem? Moisés. Mas pastor, mas nesse tempo que Moisés nem nasceu, mas já tinha uma promessa. Já viu uma promessa? E tem uma promessa para você. Talvez você não está enxergando pelos problemas, pela atmosfera da situação que você está vivendo nesse momento, mas já está germinando esse sonho e essa promessa para que você cresça. Tem alguns irmãos aqui que são mais chegados a mim, e a gente conversa muito. Ontem um casal me visitou lá no sítio, e eu conversava com ele. Como a gente é grato pelo que Deus tem feito, o que Deus tem feito e o que está fazendo. Mas não foi de uma hora para outra, foi de uma hora para outra. Há um processo. E aquele povo foi escravizado, e Moisés nasce, e as crianças seriam mortas. Mas Moisés foi criado pela irmã de Faraó. Ele precisava de conhecer a estrutura do Egito para salvar aquele povo. Mas a promessa de salvação veio 80 anos depois. Já se tinham 400 anos de escravidão, mas depois da promessa que sugeriu o Salvador foi 80 anos depois. Moisés, de 40 anos, comete um assassinato dentro do Egito, sai daquela terra como filho dos imperadores do Egito, mas 40 anos depois ele volta como pastor. Ele volta como pastor, e o Senhor se apresenta a ele numa sarça ardendo, e aquela sarça não se consumia, e Deus disse para ele: olha, Moisés, você vai libertar o meu povo. Ele disse: Deus, eu sou gagado. Te preocupa, Moisés, eu vou levantar uma pessoa para falar por você, mas eu sou fraco.
fraco, não te preocupa que eu vou levantar outra pessoa para ser com você. E o que eu colocar em sua boca, ele vai falar. Ele vai falar o que eu mandar através de você. E você será por Deus sobre. Deus levanta um jovem, não levanta outro velho. Irmão de Moisés, dois velhos para brigar contra o império. Para brigar contra o império que tinha todo o poder. E diz a palavra que o Senhor ainda endurece o coração de Faraó. E aí começa as pragas. Oh, que manassura baixo. Oh, que manaramassura baixo. Oh, yarababas. Aleluia, Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso amigo, e Ele está na frente te conduzindo, irmão. Ele vai te conduzir o tempo todo, o tempo inteiro. Aleluia, 10 pragas do Egito. Quando o Faraó vai, quando Moisés vai conversar com o Faraó e fez lá com o nosso povo, Deus manda que você liberte o nosso povo. Moisés pergunta a Deus, e se Faraó perguntar quem é, o que é que eu vou falar? Diga para ele, Moisés, que eu sou. Eu sou. E assim Moisés fez. Faraó endurece o coração e Faraó fala, não vou libertar o teu povo. E Moisés liberta o nosso povo para que a gente faça uma festa no deserto. A gente fala em passar pelo deserto, em passar por lugares áridos como tristeza, mas o Senhor disse que queria uma festa no deserto. Não é essa festa que você está vendo aí fora. Não é essa festa satânica, diabólica, que é regada com álcool, regada com embriaguez, regada com confusão. É o que nós lemos no versículo 7. É o fermento velho, mas tu agora és novo. Tu és nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor tem uma promessa de grandeza e de mudança na sua vida. Porque nós retratamos a Páscoa, e eu estou contando a história para vocês, porque a primeira Páscoa foi aqui no final das pragas das estradas. Ela é a primeira Páscoa que o Senhor passou, morreu todos os primogênitos, mas o povo de Israel não foi atacado em hipótese alguma, em momento algum. Primeiro se faltou água, aqui a água se formou em sangue. No Egito só tem um manancial de água, um único, que é chamado Rio Nilo. Acabou. Não tem afluentes, é algo sobrenatural, não tem. Só o Rio Nilo se transformou em sangue. Engraçado que o povo de Israel vivia onde no Egito? O povo de Israel ia buscar o sangue, mas quando chegava em casa era água pura e cristalina. Mas nos egípcios continuava sendo sangue. Tem uma história muito grande. O Senhor cuida de você com todo carinho. O Senhor te ama de uma maneira tão grande e tão soberana que Ele cuida de você. Aquela entrada da igreja que as mulheres em Maneiro fizeram com aquele espelho, você é a razão por qual Jesus morreu. Você é a razão por qual Cristo morreu. Ele te ama de maneira sobrenatural, do jeitinho que você é, sem tirar e nem pôr. O que você precisa é ser novo em Cristo Jesus. Você precisa deixar as coisas velhas, que tudo se fez novo. Romanos 5,8, o Senhor diz que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aprenda a perdoar, meu irmão. Aprenda a perdoar de maneira sobrenatural, porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Você, para ter vida eterna, precisa de passar pela cruz de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na
Mesmo o povo de Israel, vivendo no Egito, nenhuma o afetou o povo de Deus. O povo de Deus é separado. Você é separado e amado por Cristo. Jesus te ama de maneira incondicional. A quarta são as moscas, a peste do gado, as úlceras, o de granizo, o dos gafanhotos, e até aí Faraó estava de coração duro e disse que aquele povo não saía. Até que veio a oitava, a nona, e veio a mais dura de todas as pragas, a morte dos primogênitos. Quando Jesus diz para o povo: mata um cordeiro, cozinha ele inteiro, ou assa ele inteiro, não sei o que quiser, mas o sangue, asperge, ou passa sobre um baita porta, para que o anjo da morte passe e não entre na casa de vocês. E assim foi feito. Morreu todos os primogênitos do Egito. Todos os primogênitos do Egito. Mas nenhum do nosso povo, nenhuma única unha foi atacada. A Páscoa, meu irmão, não é apenas uma data comemorativa, é o convite a viver como nova criatura. Eu contei a história do povo de Israel, que a primeira Páscoa foi justamente numa quinta-feira, de uma quinta para noite. Como Jesus foi preso numa quinta-feira, na Páscoa não podia prender ninguém, por isso foi feito na calada da noite. Na Páscoa se soltava um preso, não prendiam alguém. Foi feito algo satânico, mas que era preciso ser feito. Jesus foi preso no Getsemane, quando Judas chega e beija, e Jesus ainda chama de amigo. Diz a palavra que quando os guardas perguntaram: você, Jesus, o Nazareno? Ele disse a mesma coisa que Deus disse antes: eu sou. Diz que quase todos os guardas caíram. Diz a palavra. Jesus é levado na calada da noite, na casa de Anás e Caifás, e ali começaram um tribunal injusto, mentiroso, julgando o nosso Deus. E para ele fizeram uma coroa de espinho que não era para ele, era tua e minha, e cravaram na cabeça de Jesus. Cuspiram no nosso rei. Ele calado, sem dar uma palavra. Saindo da casa de Anás, foi levado à fortaleza de Antônio, onde ficava Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos olhou para ele e disse que não via nada. E ele sabia que naquela época, naquela mesma semana, Herodes, o rei da Galileia, estava ali. E manda Jesus para Herodes. Ele queria de alguma maneira se livrar de Jesus, porque ele via que Jesus não tinha culpa. E quando Jesus chega até Herodes, você não é Jesus, faça um milagre, faça algo. Jesus entrou calado e saiu mudo. Volta de novo para Pôncio Pilatos.
Pilatos certamente olhou: o que eu vou fazer com esse homem? Eu não vejo nele nenhuma mancha, eu não vejo nele nenhum delito. Ele é um cordeiro limpo, puro, sem mácula. E logo ele recebe uma mensagem de Cláudia, da esposa. Certamente, se fosse por ele hoje, seria pelo WhatsApp. Mas ele recebe uma mensagem que diz: não toque nesse homem, esse homem é um justo. E Pôncio Pilatos sabia que naquele dia tinha que soltar um preso, e tinha um preso, um doente, um ladrão, um assassino, preso chamado Barrabás. Barrabás estava na prisão pretoriana, que era vizinho à fortaleza de Antônio. Certamente ele só ouvia a voz que Pôncio Pilatos perguntava: quem vocês querem que eu solte? O pessoal gritava: Barrabás, Barrabás. Certamente ele só ouvia essa parte. E eu crucifico aquele, e a Jesus, a este homem. O povo dizia: crucifíquio, crucifíquio. Então Barrabás certamente só ouvia o nome dele e crucificar. Certamente Barrabás disse: eu estou morto, eu vou morrer hoje. Pôncio Pilatos, atendendo o pedido do povo, solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas antes disso, creio que quando o guarda começa entrando na prisão, as chaves daquelas celas, daquelas correntes, que não era simplesmente ser preso numa cela, era preso e acorrentado na guarda pretoriana. Certamente Barrabás está vindo buscar para me matar. E quando ele abre, o carcereiro chega e faz: tira, você está livre. Como estou livre? Alguém está morrendo em seu lugar. Alguém resolveu pagar os seus delitos. Alguém resolveu pagar a sua culpa. Jesus está pagando a tua culpa, está pagando a minha culpa. Nós não entendemos o que tanto sacrifício, se nós reclamamos, mas como eu falei em Romanos 5:8, Ele nos amou primeiro. Jesus vai e paga os delitos também de Barrabás. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua angústia, mas eu não consigo falar no sacrifício de Jesus sem chorar, porque ele não teve culpa alguma. Jesus é pregado uma cruz, cravos nas mãos, cravos nos pés, ergue aquela cruz e começa as 6 horas de sofrimento. Cientificamente falando, mas aumentaria 10 minutos. E ali escarnecem de Jesus, ali zombam de Jesus. Jesus está na cruz para pagar pelo seu pecado, pelo meu pecado. Isso é Páscoa, meu irmão. Páscoa não é coelhinho nem chocolate. Páscoa é sacrifício. Páscoa é sacrifício. A Bíblia tem 1.809 capítulos, se não me falha a memória, tem 1.110 versículos, se não me falha a memória, que você pode pegar de Gênesis, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros de Juízes, as crônicas de Reis, os livros proféticos, os livros poéticos, os livros apostólicos de Paulo, as cartas apostólicas de Paulo, e você vai ver nenhuma dizendo assim: comemore o meu nascimento. Não tem, mas terá. Lembre-se da minha morte até que eu venha. Páscoa
foi a morte e ressurreição. Mas ele passar pelo sofrimento. Talvez na quinta-feira cometer um ato que angustiou a Cristo. Mas essa angústia não era dele, era nisso. Quando Jesus ergueu naquela cruz, o corpo dele se lança para frente, ele é segurado pela vida expressa. Tamanha era a dor. E chega um momento que Jesus se sentiu todo abandonado. Todo abandonado. Chorava, subia delas. E Jesus ainda olha para baixo, mas Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Perdoa, porque ele não sabe o que faz. Em Mateus 28, do 47 em diante, quando Jesus faz ele estava cantando: Deus meu, por que me abandonaste? Ele dá o último suspiro. A palavra diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Houve terremotos, sepulcros se abriram. Pessoas em Cristo ressuscitaram. O chefe da guarda estava naquele tomando conta do sacrifício de Jesus, disse: realmente, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. A palavra diz que muitos se renderam a Cristo. Muitos se renderam a Cristo. Jesus morreu pelo seu e pelo meu pecado. Ele não tinha pecado. Você é a razão da morte de Cristo. Ele morreu porque Ele te ama. Eu queria levantar 5 pessoas que ficassem em pé. Eu quero fazer um ato profético aqui. E essas 5 pessoas vão fazer a palavra. Uma já levantou ali. Mas eu quero mais 4 pessoas. 5 pessoas em pé. 2, 3, 5. Eu quero que vocês 5 fiquem em fila lá na entrada e abrem aquele negócio ali. Eu quero que você veja no espelho porque Cristo morreu. Pode fazer a fila ali. Orienta ali, família. Orienta eles ali. Eu quero que vocês 5 vocês vão estar representando toda a igreja. Eu vou estar orando, se eu puder orar. Jesus morreu por isso aí, meu irmão. Jesus morreu por você. Você é a causa da morte de Jesus. Jesus morreu porque Ele te ama. Você é a razão. Jesus te ama de uma maneira tão grande, tão soberana. É um amor que nos constrange. Olha no espelho. Veja porque Jesus morreu. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Pode sentar, irmãos. Pode voltar para o lugar de vocês. Eu só queria que agora você passe para os seus. O que você viu naquele espelho é a causa da morte de Cristo. Quando Jesus deu o último suspiro, antes ele falou para que, com tom e bom som, para que o inferno ouvisse: está pago. Tetelestai, você não deve mais nada. Eu paguei a sua dívida. Foi pago.
E Ele consente. Aleluia. O problema não foi a sexta-feira. Talvez o silêncio do sábado tenha sido algo mais triste, mais aterrorizador, porque todos calaram. Para todos os efeitos, Jesus estava morto. Para todos os efeitos, Jesus estava morto. Chora-nos. Chora-nos. Mas no domingo pela manhã, Maria com o sobrenome de Madalena vão ao sepulcro. Eu gosto mais da visão de Lucas, quando elas comentam sobre ela, como vamos abrir a pedra do sepulcro, se ela é tão pesada. Mas quando ela chega perto, ela fica atônita, porque a pedra do sepulcro já estava removida. E quando elas entram, o anjo pergunta: por que procura entre os mortos? Quem vive, Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Buda está morto, Allan Kardec está morto, Padre Cícero está morto, mas Jesus ressuscitou. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Por isso é Páscoa, é motivo de celebração. O sepulcro está aberto, Ele está vazio. O de Buda, você vai achar os restos mortais dele. O de Allan Kardec, o pai do Espiritismo, você vai achar o resto mortais dele. Padre Cícero, talvez o padre mais conhecido do Brasil, você vai achar, está lá na igreja do outro, eu conheço dele, o resto mortais dele. De Maomé, estava no Irã, no Iraque, não sei, estava os restos mortais, mas o sepulcro de Jesus está vazio. O sepulcro de Jesus está vazio, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Como Paulo leu aqui no começo, Ele apareceu para um, para outro, depois a mais de 500. Em João 20, em João 19:20, naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas e com medo. Então Jesus chegou e ficou no meio deles. Aleluia. E em seguida mostrou as suas mãos e o lado, e eles ficaram muito alegres ao ver o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz seja com vocês. Chorema na sua paz. As mulheres foram ao sepulcro procurar por alguém que estava morto, mas ele havia ressuscitado. A morte não pode tragar o nosso Deus, nem a morte pode tragar Jesus, nem a morte pode tragar Jesus. Eu não sei o que você está pensando, eu não sei que Páscoa você está comemorando, se a Páscoa do coelhinho e dos ovos de chocolate, ou a Páscoa da cruz com o sacrifício, o sangue do Cordeiro Santo. O sangue que purifica de todo o pecado, que limpa, que te dá vida e vida abundante e te dá paz. 1 Coríntios 15:55 em diante diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei, e a lei, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, eu quero voltar lá para
Primeiro, para finalizar, 1 Coríntios 5, agora o versículo 8. Agora eu queria que vocês ficassem em pé. Veja a música lá para mim, a respeito do sacrifício da ressurreição de Cristo. Bota, né? Aleluia. Tem que ficar todos em pé. O versículo 8 de 1 Coríntios diz assim: pelo que passamos festa, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Façamos festa, o nosso rei vive. Façamos festa, glorifique a Deus, aplauda Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Façamos festa. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4: alegrai-vos, outra vez alegrai-vos no Senhor. Não temos motivo para ficarmos trancafiados, ficarmos com medo. O nosso Deus ressuscitou, Ele vive, é motivo de festa. Ele apareceu a todos e depois disse: a minha paz vos dou, todos estejam em paz, assim como o Pai me enviou, Ele enviou a vós. João, João 20, do 18 ao 20. Medite, a Páscoa é essa, meu irmão. A Páscoa é a ressurreição de Cristo. Páscoa significa passar, ou como está no hebraico, passar, passar por sobre. Passamos, nós saímos do pecado para viver uma vida de abundância com Cristo, viver uma vida de estar nos consagrando a Ele dia após dia, santificando. Isso é Páscoa. Não viver com o fermento da maldade, com o fermento da raiva, da ira, com o fermento da mentira. Você tem algo para consertar, se conserte com Deus. Deus tem algo para você nesta noite. Eu não vou me prolongar mais, porque vamos fazer a ceia. Mas como eu falei, de Gênesis Apocalipse, você não vai achar comemore o dia do nascimento de Jesus. Não tem, mas comemore a morte de Jesus até que Ele venha. Lembre dele até que Ele venha. Ele não morreu em vão, Ele morreu por amor a você. Eu pedi para 5 pessoas olharem no espelho. E qual é a razão da morte de Jesus? Você é a razão da morte de Cristo. Eu sou a razão da morte de Cristo, ainda que eu não mereça. Mas Cristo morreu por nós. Cristo morreu pela humanidade. Deixamos de apontar as pessoas que estão no erro e ajudemos elas. Você não é digno de julgar ninguém. Você não pode julgar ninguém, porque você é tão cheio de pecado quanto eu e outro. Mas precisamos de confessar os nossos pecados e arrepender deles para alcançar a misericórdia. Só alcançamos misericórdia quando confessamos e deixamos o pecado. E lembre-se que o diabo vai te tentar de novo, mas sujeite somente a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resiste ao pecado. Eu sei que tem coisas que doem, que é difícil, mas você precisa perdoar. Você precisa se arrepender dos seus delitos e perdoar quem te fez mal e quem você fez mal, para que você cresça, meu irmão, para que você cresça no reino de Deus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Júlio, para cá. Então vamos passar para a ceia. Eu queria perguntar, antes de passar para a ceia, tem no nosso meio alguém que esteja ou queira andar com Cristo, reconhecer o sacrifício de Cristo, caminhar com Jesus. Eu peço, se tiver, venha na frente, que eu quero orar com vocês, que todos
são aptos a cear, desde que você confesse os seus pecados. Aquele que vai ministrar a ceia, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. Graças a Pai, irmãos. Deus abençoe. Amém. Que noite maravilhosa. Amém. Eu não sei vocês, mas irmãos, diante da palavra que Deus trouxe para nós essa noite, eu confesso que eu tive vontade de vir à frente e decidir de novo por Cristo. Amém. Eu não sei o que é que está no seu coração, mas hoje é noite de celebração, como o pastor bem falou da administração. É noite de renovo de aliança. E você que ainda não tem aliança com o Senhor, se tem alguém no nosso meio, eu quero renovar aqui não com apelo, mas um convite para o pastor da sua vez. Se alguém no nosso meio que ainda não tem essa aliança com o Senhor, ou se alguém ainda que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, essa é a oportunidade, mais uma que Ele dá a você. Amém? De se abençoar Ele, de se ativar a Ele. Tem alguém? Vamos ser então as irmãs, os irmãos distribuindo a ceia. Amém? Vamos estar passando aí com vocês. Eu creio que cada um já fez, está fazendo a expressão da sua vida, de como tem sido a sua caminhada, a sua jornada. E que você possa nesse momento estar liberando perdão no seu coração a quem você deve liberar perdão. E pedindo perdão também a Deus pelos seus pecados, eu também pelos meus pecados, aquilo que eu tenho vivido e feito na minha vida que tem desagradado ao Senhor. Reflita na sua vida também. Peça ao Espírito Santo, como disse o salmista, que sonde o seu coração e vê se há em você, se eu ver se há em mim caminho mal. Amém. Eu fui impactado desde a hora que eu cheguei, que eu olhei, que eu vi. Eu quero parabenizar as irmãs, todos participaram da organização da ceia também. Todos os dias, irmãs, todo mês está muito bonito a organização da ceia. Mas já se fizeram de uma maneira especial, né? Você passa também. E eu creio que assim como eu, muitos foram impactados por essa representação desse mundo vazio. Porque o Deus Senhor e o meu Senhor, Ele vive. Porque a morte não prendeu Jesus. Ela não teve esse poder. Já está todo mundo com o pão e o suco na mão, que vai cear. Você já fez também a sua reflexão sobre a sua vida. Já pediu perdão ao Senhor e já liberou perdão para quem você precisa liberar perdão. E muitas pessoas não rompem, irmãos, sua vida, sua caminhada com Deus, porque tem dificuldade de liberar perdão no seu coração. Amém? Então vamos cear. Pois eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, porque é dado por vós. Faze isto em memória de mim. Como do pão. Aleluia, Deus! Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.